Bom dia! No dia 7 de setembro, comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E você sabe dizer o porquê? É isso que vamos aprender na aula de História de hoje, 22 de abril de 2020. Vamos lá? Antes de mais nada, se preferirem, podem ver este vídeo aqui novamente. Porque como é aula de História, né? Toda aula de História é o complemento, a continuação da última aula. Então, quem quiser ver este vídeo é bom. Com a abertura dos portos, os portugueses se sentiram prejudicados, né? Porque a Inglaterra passou a fazer mais negócios com o Brasil, né? E os portugueses não estavam mais lucrando como antes. E por conta disso, em 1820, né, na cidade de Porto, lá em Portugal, aconteceu uma grande revolução, onde todos que estavam participando, né, desse movimento estavam querendo imediatamente, né, pedindo imediatamente o retorno de Dom João VI do Brasil para Portugal. E além disso, esses participantes, né, da Revolução de Porto reivindicavam também que o comércio do Brasil voltasse a ser somente com os portugueses. Então, Dom João VI, como estava bastante pressionado pelos povos, né, políticos, né, portugueses, resolveu voltar para Portugal. Então, na madrugada de 18 de abril de 1821, Dom João partiu para Portugal, né, e deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. E essa situação, né, de Dom João VI ter deixado o Dom Pedro como príncipe regente do Brasil, abriu um conflito muito grande entre Portugal, né, entre portugueses e os brasileiros, porque os portugueses queriam que Dom Pedro também voltasse para Portugal. E os políticos brasileiros, notando que os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal novamente, começaram a fazer diversas manifestações para convencer Dom Pedro a permanecer no Brasil. E Dom Pedro tanto ficou que ainda declarou que toda e qualquer ordem vinda lá de Portugal só seria cumprida no Brasil a partir da sua autorização. Tudo isso foi criando uma tensão muito grande entre o Brasil e Portugal. Até que em 1822, Dom Pedro teve de ir na cidade de São Paulo. Porém, quando iria retornar, né, ou estava retornando, podemos dizer, estava retornando, ele recebeu diversas cartas, né, dos portugueses pedindo a sua volta imediata para Portugal. E recebeu também uma carta do primeiro-ministro José Bonifácio pedindo o rompimento, né, entre o Brasil e o Portugal. Então, em 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro, né, recebeu essa carta, né, dos portugueses e do José Bonifácio, ele se encontrava às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. E aí, qual foi a decisão que ele tomou? Ele decidiu proclamar a independência do Brasil. Então, ali mesmo, né, às margens do Riacho Ipiranga, ele gritou: independência ou morte! E esse grito ficou conhecido como o grito do Ipiranga. Então, foi a partir desse grito de Ipiranga que o Brasil abriu as negociações com Portugal, né, para que 3 anos mais tarde, em 1825, se tornasse independente, livre de Portugal. Mas se não foi em 7 de setembro de 1822 que o Brasil se tornou independente, por que nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil em 7 de setembro? Por quê?
Porque o grito de independência ou morte em 7 de setembro de 1822 é o marco, né? Foi a partir de aí que o Brasil, né, abriu todas as negociações para se tornar livre, né, de Portugal. Então é isso. Espero que este vídeo possa ajudar a compreender o conteúdo, né, de história e também a responder a atividades que eu vou estar mandando, tá bom?